E aí galera, tudo bem? Como é que vamos aí, gurizada? Tudo bueno? Saudade de vocês, meus amigos e minhas amigas. Estamos aí, né, nesse tempo de quarentena, não dá para dizer se é bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque a gente tá aí direto no trampo. Mas é muito bom poder ter esse contato com vocês. A gente sabe que esse isolamento social é uma necessidade, entendeu? A gente precisa, nesse momento, estar afastados, mas estamos sempre juntos na lembrança, no coração e na interação com a disciplina. Vocês lembram que na última aula, o dia 31, eu postei aqui na plataforma um questionário sobre as características hereditárias e sobre o trabalho de Mendel, entendeu? Hoje teremos a oportunidade, de uma maneira bem sucinta, de responder esse questionário, até porque eu estou aqui passando essa aula para vocês. Essa aula ela não vai ter cortes nenhum, entendeu? Então é isso mesmo, tá ok? A primeira pergunta era o seguinte: segundo o estudo no capítulo 1, o que você entende por teoria da pré-formação e herança genética? Bom, a teoria, gente, a teoria da pré-formação é a teoria apresentada nos meados do século XVIII, onde ela dizia o quê? Que cada indivíduo, ele continha no seu espermatozoide um indivíduo em miniatura, já formado. Então essa era a concepção que os cientistas tinham dessa teoria. Já a teoria da herança genética, ela dizia o seguinte, que o indivíduo, assumindo as características hereditárias do pai e da mãe, o que acontece? Esse indivíduo, essas características se misturando, uma vez misturada, esses elementos não se separavam mais. A próxima pergunta, né, fala sobre as pesquisas que o Mendel fez sobre as ervilhas da espécie Pisum sativum. Então, ele pergunta o seguinte: o que é autofecundação? Bom, a parte masculina fecunda a parte feminina da mesma planta. Ele fala também em fecundação cruzada. Bom, a fecundação cruzada é a fecundação entre espécies diferentes, tá ok? Então assim, ó, a próxima pergunta, até vou convidar vocês a observarem aqui perto, aqui no meu PC, tá? Ele pergunta o seguinte, aqui está a nossa plataforma plural, né? A gente está explorando ela. Então aqui eu estou visualizando bem próximo. Ela pergunta o seguinte, ó: ao cruzarmos sementes amarelas com sementes verdes, sementes amarelas com sementes verdes, da geração paterna, qual a porcentagem dessas sementes da geração F1? Qual a porcentagem que nós vamos adquirir dessas sementes? Então aqui, ó, nós cruzamos essas sementes amarelas com as sementes verdes da geração paternal, como eu falei, nós vamos ter o quê? Uma geração F1 com 100% de sementes amarelas. Dando continuidade, bom, aí já estou respondendo a questão A. Aqui mesmo, só para você ter uma ideia, a gente ainda se aproximando aqui dessa figura, nós temos a letra B, onde pergunta o seguinte: ao cruzar as plantas da geração F1, cruzar essas plantas aqui, essas sementes da geração F1, com elas mesmas, qual o resultado obtido? Então nós cruzamos ela com elas mesmas. Qual o resultado que nós obtemos aqui, ó? Que já é a resposta também da questão número 3, letra C, que é as cores e se ela é dominante ou recessiva. Cruzando então, gente, essa geração F1, nós vamos ter aqui, ó, 75% de sementes amarelas e vamos ter 25% de sementes verdes. Essa semente amarela aqui é a semente dominante e essa aqui é a semente recessiva. Aqui nós temos a proporção da primeira lei de Mendel, que é 3:1. Tá ok? Então vamos voltar aqui para os outros questionamentos desse questionário, dando continuidade às respostas, entendeu? Então eu pergunto o seguinte: como é conhecida a primeira lei de Mendel e o que ela caracteriza? A primeira lei de Mendel é a lei de segregação de um par de fatores. E o que ela
caracteriza? Ela diz o seguinte, que cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem em doses simples. Tá? Então, essa é a primeira lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, que eu mandei para vocês um vídeo e algumas perguntas específicas, ela vai falar o seguinte, não vai ser um par de gametas, entendeu? Vai ser 2, 3 pares onde nós vamos fazer esses cruzamentos, entendeu? A questão número 5, ela fala sobre as 3 conclusões de Mendel. Então, o que ele disse? Que cada organismo ele possui um par de fatores responsável pelo aparecimento de determinadas características. E ele diz o seguinte, que esses fatores eles são recebidos dos indivíduos da geração paterna. Ok? Então, cada um contribui com um par de fator, cada um contribui com apenas um fator de cada par. E dando continuidade, né, dentre esses 3 fatores, ele diz o seguinte, que quando 2 fatores diferentes, eles da geração paterna, através desses 2 fatores diferentes, é possível que se manifeste características dominantes e recessivas. Como o exemplo que eu dei aqui, entendeu? Quando tu pega e faz um cruzamento com fatores diferentes, você vai ter um fator que é dominante e o outro fator que é recessivo. Tá? A próxima pergunta é em relação ao genótipo e fenótipo. Bom, o que é o genótipo? O genótipo é o código, é o gene, ou seja, são aquelas características que estão no gene. É uma característica que está no gene e que ela vai ser, de certa forma, influenciada por aquilo que tu vai herdar dos teus pais, entendeu? Por exemplo, está no gene que a cor dos meus olhos, esses olhos lindos aqui, pode ser cor, sei lá, a cor dos meus olhos aqui é castanho. E a cor do meu cabelo, apesar de estar um pouquinho branco, é castanho também. Então, isso está no gene. Mas o que vai definir realmente se isso é o traço da minha característica física que está no fenótipo? Então, o fenótipo é o traço que nós vamos ver expresso nas pessoas, através das características físicas ou comportamento. Tá ok? A próxima pergunta, ela fala sobre o quê? O que abrange o termo ambiente na formação do fenótipo. Bom, o termo ambiente, ele está relacionado ao ambiente interno, ou seja, a um organismo composto pelos seus elementos, pelos seus nutrientes e até fatores do ambiente externo, como luz do sol, como o próprio alimento, como fatores também sociais, culturais, que culminam com a aprendizagem. Então, esses fatores, entendeu? Eles vão mais ou menos definir o quê? Que quando nós falamos de gene, nós estamos falando de uma influência. Tá? O gene, ele influencia, mas de certa forma o que determina é o meio. Aqui até nós temos teorias educativas, entendeu? Temos teorias sociais também, a teoria do socio-interacionismo, do Vygotsky, que fala da influência do meio na aprendizagem, né? A relação com o meio como fonte de aprendizagem. Nós temos aí o materialismo histórico e dialético de Marx, não confundindo e querendo dar pitada na política, mas é também uma influência do meio, ressaltando os meios de produção, onde os meios de produção, nós estamos falando de uma situação que é condicionante, os meios de produção, eles são uma condicionante para a nossa vida material, religiosa, política, tá? Então aí nós estamos falando da grande influência que o meio tem na nossa formação. Depois nós temos algo que vocês responderam com certeza, né, de maneira clara e objetiva. O que é mitose? Mitose é a divisão do zigoto originando 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula original. E a meiose é o quê? É essa divisão celular com a metade do número de cromossomos. Tá ok? Depois nós temos uma pergunta bem pequenininha ali, o que são alelos? Então, os alelos são versões diferentes de um mesmo gene, onde ele tem cromossomos homólogos, ou seja, similares. Tá ok?
Depois tem um tópico aqui que era para vocês pesquisar, e eu vou convidar novamente vocês a observarem aqui a nossa plataforma, que é o seguinte, ó. Pergunta o seguinte, nesta figura aqui, 1.18, qual é a proporção genótipa dos gametas Vzão e Vzinho? Então a gente está cruzando aqui, ó. Ó, acompanha. Vzão com Vzão, Vzão, tá? Vzão com Vzinho, Vzinho. Vzinho com Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzinho, Vzinho. Então o que que a gente tem aqui, ó? Nós temos 25% de Vzão, nós temos 50% de Vzinho e 25% de Vzinho. Então a proporção fenótipa aqui nós temos, a maior é 50% de Vzinho. Bom, vamos seguir aqui também, aproveitando esse quadro, né? Vamos para uma outra figura, aproveitando a plataforma que nós temos aqui, vamos para a figura, essa figura aqui mesmo, onde pergunta o seguinte, a pergunta, observando a figura 1.16 deste capítulo, verificamos a geração F1. Então tá aqui a geração F1, tá? Heterozigota. Quais as chances de um gameta masculino Vzão fecundar um gameta feminino Vzinho? Então, a maior proporção nós vamos ter aqui, então a gente tem todos os cruzamentos, ó. Então nós temos Vzão, Vzinho. A proporção é 50%, tá ok? Vamos continuar ainda aí. Vamos aproveitar o sistema, que é um sistema muito bom da gente trabalhar, bem lúcido, educativo, e vamos para a última pergunta, né? Que é o seguinte, vamos observar a figura, tá aqui, quase as mesmas referências de respostas, né? O mesmo procedimento padrão de observação das anteriores. Pergunta o seguinte, ó, observando essa figura, qual a porcentagem das seguintes pelagens? L maiúsculo e L maiúsculo, L maiúsculo e L minúsculo, e L minúsculo e L minúsculo, tá? Que tem a ver com a pelagem, né? Pelo curto ou liso. Então aqui, ó, o mesmo procedimento que nós fizemos antes. L maiúsculo, tá aqui. L maiúsculo, L minúsculo, tá aqui. L minúsculo, ó, tá aqui, tá? Então, e depois aqui, ó, L minúsculo e L maiúsculo tá aqui. Então a proporção nós temos aqui, ó, 50% de L maiúsculo e L minúsculo, 25%, né, de L minúsculo e L minúsculo e 50%, ou melhor, desculpa, 25% de L maiúsculo e L maiúsculo, ou seja, pelo curto, pelo longo. Então nós temos aí uma proporção maior de L maiúsculo e L minúsculo de 50%, tá? Então, pessoal, a gente sabe que o celular, ele tem um tempo útil para a gente gravar, por isso que eu falei no início, olha, eu não posso estar me estendendo. Mas o recado final que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte, quem não teve a oportunidade de ver esse vídeo, passe para um colega, passe o link, ele vai estar na plataforma, tá ok? E uma boa correção para vocês aí. Lembrando que nesses tempos de Covid, ó, vou dar um recadinho para vocês. O cuidado não é pouco. Então, a maneira da gente higienizar, entendeu? É um mecanismo importante, dentre outros cuidados que a gente precisa ter para não se contaminar, ok?